Agora no seu rádio, a informação com credibilidade. O que acontece no Brasil e no mundo. Jornal Virou Notícias. Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso Jornal Virou Notícias, edição desta terça-feira, graças a Deus, dia 5 de setembro de 2017. Edição e apresentação, Sandro Barcelos, direção-geral de Júlio Campos. Vamos trazer para você a informação com credibilidade chegando aqui na sua programação. Destaques. Petrobras anuncia novo aumento no preço da gasolina. Bomba norte-coreana é 6 vezes mais forte a que de Hiroshima. MEC divulga regras para a ocupação de vagas remanescentes do FIES. Polícia Federal prende quadrilha ligada ao tráfico internacional de drogas. Produtor de tabaco tem renda 73% maior que brasileiro em geral. As informações do esporte, economia, previsão do tempo agora no Jornal Virou Notícias. Jornal Virou Notícias. O jornal mais completo do Brasil. Começamos falando sobre mais um anúncio de aumento de combustíveis da Petrobras. Chega a dar... Eu acho que você deve se indignar aí do outro lado do rádio, como eu fico indignado aqui no estúdio. É uma barbaridade. A Petrobras comunicou durante a segunda-feira novos aumentos de 0,1% para o preço do diesel e de 3,3% para o da gasolina, de acordo com o que argumenta a estatal, por consequência dos impactos do furacão Harvey na operação de refinarias, oleodutos e terminais de petróleo e derivados no Golfo do México. Houve variações intensas nos preços do mercado. Os novos valores passam a valer a partir desta terça-feira. Desde 29 de agosto, a gasolina acumula aumento de 11,2%, enquanto a alta no preço do diesel desde esta data é de 8,9%, de acordo com entendimento do Grupo Executivo de Mercado e Preços, que avalia estas variações nos preços dos combustíveis. A política da Petrobras para estes valores tem sido capaz de garantir aderência dos preços pela companhia às volatilidades dos mercados. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Brião. Jornal Virou Notícias. Informação com credibilidade. E olha, gente, a bomba norte-coreana que foi lançada no último domingo é 6 vezes mais forte que a de Hiroshima, lembra? Estimativas iniciais revelam que a bomba de hidrogênio testada neste domingo pela Coreia do Norte tem potência de 100 quilotons, ou seja, 100 mil toneladas de TNT. O valor é 6 vezes maior que o da bomba nuclear testada sobre Hiroshima ao final da Segunda Guerra Mundial e que matou imediatamente 80 mil pessoas. Segundo o professor da Faculdade de Física da PUC do Rio Grande do Sul, Luciano Denardim, isso se deve ao processo de geração de energia utilizado na bomba de hidrogênio, que é o mesmo que acontece no Sol e nas demais estrelas. Para que a bomba atômica acabe disparando, né, o processo, o que a gente usa como gatilho, muitas vezes é um explosivo convencional, né? No caso da bomba H, a gente tem que elevar a temperatura muito próxima a milhares de graus Celsius. Então o gatilho de uma bomba de hidrogênio é uma bomba atômica, né? Tu usa uma bomba atômica para ativar ela. Ao contrário da bomba nuclear, que utiliza a fissão nuclear, a bomba de hidrogênio faz o processo contrário, o de fusão nuclear. É uma tecnologia muito mais avançada, dominada por apenas 5 países: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. Até pouco tempo atrás, parecia improvável que um país como a Coreia do Norte pudesse desenvolver essa tecnologia. Mas o teste deste domingo, que provocou um terremoto de 5,8 graus na escala Richter, indica que Kim Jong-un atingiu seu objetivo. Em um teste anterior, os norte-coreanos se mostraram capazes de atingir o território norte-americano com um míssil balístico intercontinental. Caso a bomba de hidrogênio seja acoplada a esse equipamento, a Coreia do Norte teria condições, por exemplo, de destruir a cidade de Nova York. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Fernanda Wenzel. Jornal
virou notícias. O Ministério da Educação está divulgando regras para ocupação de vagas remanescentes do FIES. Atenção, estudante! O Ministério da Educação anunciou como será executado o preenchimento de vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o processo seletivo deste segundo semestre. Segundo comunica o órgão, as mantenedoras de instituições de ensino superior participantes do programa devem informar até esta terça-feira os cursos nos quais não houve formação de turma e nos que não foi realizada a seleção. As vagas que não forem ocupadas até 28 de novembro próximo devem ser redistribuídas entre todos os cursos de todas as instituições participantes do FIES. Um edital será publicado nos próximos dias sobre as etapas posteriores do processo para preenchimento destas vagas. Podem concorrer a elas quem participou de alguma edição do Enem desde 2010, obteve pontuação mínima de 250 nas provas e não zerou a redação. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Brião. Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você. A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira mais de 80 pessoas durante uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas, incluindo o chefe da quadrilha. A ação é feita em 5 estados: São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e também no Distrito Federal. O grupo usava a cidade de São Paulo como entreposto e o Porto de Santos, no litoral paulista, como principal local de saída dos entorpecentes. A polícia cumpre mandados de busca e apreensão, de prisão preventiva e temporária. Entre os alvos dos mandados de prisão estão 28 funcionários do Porto de Santos, que facilitavam a entrada das drogas. A quadrilha enviou mais de 6 toneladas de cocaína para a Europa em 2016. As investigações começaram em agosto do ano passado, em parceria com a Agência Norte-Americana de Combate ao Tráfico de Drogas. A Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você. Um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, detalhou o perfil socioeconômico do produtor de tabaco no Brasil. Uma das constatações é de que a renda média mensal destes trabalhadores é de quase R$2.000, diante da média nacional, que é de pouco mais de R$1.100, segundo dados do IBGE. A diferença é superior a 70%. O professor da Escola de Administração da URGS, Luiz Antônio Slongo, destaca que, por conta de situações como esta, o produtor de tabaco acaba se posicionando nas classes econômicas mais altas. Nós encontramos cerca de 80% dos produtores de tabaco da região sul nos estratos A, B1 e B2, enquanto existe uma situação inversa. Se pegar a população brasileira, quase 80% deles estão nos estratos de C e D. Por exemplo, são essenciais as questões de renda, são essenciais as questões de instrução formal do responsável pelo domicílio, são essenciais os itens de conforto que a pessoa utiliza no seu domicílio e é essencial também a localização, onde ele está, se está numa zona urbana ou se está numa zona rural. O tamanho médio das propriedades dos produtores de tabaco entrevistados é de 18 hectares, sendo que cerca de 3 geralmente são utilizados para o cultivo desta cultura. O consultor executivo da Alvi Soares de Freitas, da Associação dos Municípios Produtores de Tabaco, a Amprotabaco, argumenta que os trabalhadores do setor apresentam características peculiares sobre a ideia de deixar suas terras, por exemplo, para tentar alternativas em cidades maiores. A pesquisa demonstra que os homens e mulheres que têm sua renda vinda da cadeia produtiva de tabaco, seja no campo ou na cidade, estão vivendo com qualidade de vida. E nós temos um fenômeno inverso, que é o que aconteceu no Brasil nos últimos 30, 40 anos. Nós sabemos que do final da década de 70 para cá, houve um grande êxodo rural, uma grande migração das pessoas do campo para a cidade. Nos municípios onde o tabaco está presente, nós temos o inverso. A maioria das pessoas estão lá no campo, com qualidade de vida, com renda, vivendo dignamente. A pesquisa realizada pela URGS e encomendada pelo Sinditabaco fez mais de 1.100 entrevistas em domicílio junto a produtores de tabaco de quase 600 cidades
produtores dos 3 estados do sul do país. Nesta região é onde se concentra a maior parte da produção nacional. O estudo foi elaborado entre agosto e outubro de 2016. A apresentação do trabalho ocorreu durante a Expo Inter, que é uma das maiores feiras de agronegócio do mundo e é realizada no Rio Grande do Sul e que teve fim no último domingo, dia 3. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião. Jornal Virou Notícia. O jornal mais completo do Brasil. Previsão do tempo. Uma grande massa de ar seco predomina na maior parte do Brasil nesta terça-feira e este sistema vai pegar áreas de todas as regiões, garantindo um dia de bastante sol, temperaturas elevadas e por enquanto não há expectativa de chuva. Um sistema de baixa pressão vai provocar chuva no Rio Grande do Sul. O dia vai amanhecer chovendo nas áreas de fronteira com o Uruguai, depois o céu fica nublado e a chuva diminui. Essas áreas de instabilidade avançam mais. A região de Porto Alegre vai ficar com céu encoberto, com chuva o dia todo e há risco de chuva forte. No norte do estado, a chuva deve acontecer a partir da tarde e o dia vai amanhecer com sol. Nessas áreas, o tempo ainda fica um pouco abafado. Nas outras áreas, a temperatura já diminui um pouco. Santa Catarina e Paraná ainda vão ficar muito quentes no período da tarde e, por enquanto, não há expectativa de chuva. Toda a região sudeste do Brasil segue sob predomínio de sol e não há expectativa de chuva. O sol também vai predominar no Espírito Santo. O dia deve amanhecer com um pouco mais de nebulosidade, mas depois o sol predomina e as temperaturas sobem, vai esquentar na região. Apenas o litoral da Bahia e o estado de Sergipe, que ainda vão continuar muito instáveis, com várias nuvens no decorrer do dia e pancadas de chuva que já podem começar no período da manhã. As outras áreas do litoral leste nordestino devem ter pancadas de chuva de forma passageira em alguns momentos, mas sempre com bastante sol. O interior do Nordeste e a região Centro-Oeste ficam muito secas nesta terça-feira. Os índices de umidade relativa do ar devem ficar em torno dos 12%. A situação é de alerta e com muito sol e muito calor. O norte do Brasil vai ter pancadas de chuva que podem vir com raios, mas de forma muito isolada. Roraima e o norte do Amazonas que ficam mais instáveis e podem ter chuva a qualquer hora. A mínima prevista para esta terça-feira é de 18 graus em Porto Alegre, 12 graus em Belo Horizonte e 13 graus em Brasília. Máxima prevista para São Paulo de 30 graus, 32 no Rio de Janeiro e 36 graus em Teresina. Jornal Virou Notícia. O jornal mais completo do Brasil. Indicadores econômicos. O principal índice da Bolsa de São Paulo fechou em alta nesta segunda-feira, dia de feriado nos Estados Unidos e à espera de novas votações no Congresso. No exterior, tensões políticas geradas pelos testes nucleares da Coreia do Norte deram tom aos mercados. O Ibovespa subiu 0,29% a 72.128 pontos. É a maior pontuação desde 8 de novembro de 2010, quando o índice fechou a 72.657 pontos. O dólar caiu, fechou a R$ 3,13 em dia de tensão global e feriado nos Estados Unidos, com a baixa de 0,31%. O Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, teve um avanço de 0,2% no segundo trimestre de 2017. O crescimento foi em relação aos 3 primeiros meses do ano. A informação foi dada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Quando a comparação é feita com o segundo trimestre de 2016, a variação foi de 0,3%. Porém, no acumulado de 4 trimestres, o PIB apresentou queda de 1,4%. A análise mostra que a indústria teve recuo de 0,5% frente ao primeiro trimestre. O destaque negativo para o setor foi a construção civil, que teve queda de 2,0%. Já o PIB de serviços avançou 0,6%. A agropecuária se manteve estável, mas o resultado anterior era bom, e após 8 trimestres de retração, o consumo das famílias voltou a expandir. O registro da alta foi de 1,4%. De Brasília, Marquesan Araújo. Jornal Virou Notícia. O jornal mais completo do Brasil.
O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, divulgou o balanço nesta segunda-feira, no qual informou que a despesa média do poder público com um magistrado no Brasil é de R$ 47.700 por mês. Há atualmente 118.011 magistrados no país. CNJ é o órgão de controle do judiciário e os dados constam do relatório da Justiça em números 2017, com dados até 31 de dezembro de 2016 sobre a estrutura e litigiosidade do poder. Jornal Virou Notícias. Informação com credibilidade. A eficácia das novas leis trabalhistas só será certificada na prática se houver boa-fé na relação entre patrão e empregado. É o que analisa o consultor jurídico e professor universitário Pedro Teófilo. O especialista enumera como mudanças favoráveis ao setor educacional privado a regulamentação do trabalho intermitente e do teletrabalho, a possibilidade de tornar flexíveis acordos entre funcionários e escolas, além do fracionamento das férias de professores, por exemplo. Quando o professor sai de recesso, tem um período em que a escola fica sem o contato com ele e muitas vezes as atividades pedagógicas acabam sendo comprometidas. Então, com essa possibilidade de fracionamento, afeta diretamente o recesso e as escolas conseguem, então, programar melhor as atividades pedagógicas para terem um tempo mais disponível com o professor. Para o consultor jurídico, aqueles que se mostram contrários à reforma antes mesmo de testá-la são como pacientes que não tomam remédio por julgar antecipadamente sua ineficácia. A partir de novembro, os brasileiros já deverão seguir as novas leis trabalhistas, que alteram cerca de 100 pontos da CLT. A expectativa do governo é de que as mudanças legais aqueçam o mercado de trabalho e permitam a abertura de novas vagas. Por considerar um tema importante e indispensável para o Brasil, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a Confenem, apoia a reforma trabalhista. Reportagem Tássio Rodrigues. Jornal Virou Notícias. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o prefeito João Dória, do PSDB de São Paulo, disse que as pesquisas de intenção de voto serão determinantes na escolha do candidato tucano ao Palácio do Planalto em 2018. Dória descartou a hipótese de disputar prévias com o governador Geraldo Alckmin. Questionado sobre a possibilidade de deixar o PSDB para concorrer à presidência da República, ele não descartou. Abre aspas, pretendo continuar até que alguma circunstância me impeça disso. Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você. O perfil dos alunos inscritos na edição do ano passado do Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENAD, é marcado pela presença feminina. Os dados divulgados nesta sexta-feira pelo INEP mostram também que os jovens entre 22 e 25 anos são maioria no exame. Em um universo de 216 mil alunos, eles representam quase 85 mil alunos concluintes em 2016, sendo que 60 mil são mulheres nessa faixa etária. Os estudantes são, na maioria, solteiros, representando 74,4% do total, e a maioria se declara de cor branca. Apenas 8,6% dos alunos se declararam negros e 0,4% indígena. A renda familiar da maioria é de até 3 salários mínimos, com as despesas bancadas pela família. Mais de 56% dos que responderam ao questionário, que é obrigatório, afirmaram não estar trabalhando. Ainda de acordo com o questionário, quase 62% dos estudantes disseram ser os primeiros na família com curso superior. A maioria dos alunos concluintes nos cursos do ano passado do ENAD afirmou que ingressou no curso por alguma ação afirmativa ou de inclusão social. Foram quase 80%. Desses, 35,4% disseram ter entrado no ensino superior por terem estudado em escola pública ou com bolsa em escola privada. Somente 7% disseram ter ingressado por critério étnico-racial. Em casa, os estudantes revelaram que as mães são as que mais conseguiram avançar nos estudos. São 16,5% das mulheres com alguma graduação contra 14,6% dos homens. Com pós-graduação, são 9,7% de mulheres e 5,2% de homens. A maioria dos pais e mães estudou até o ensino médio. Na edição de 2016 do ENAD, foram avaliados 4.300 cursos de graduação na área da saúde e ciências agrárias. O curso
curso com o maior número de participantes e inscritos foi o de enfermagem, seguido de serviço social. As provas de 2017 serão aplicadas em 26 de novembro. De Brasília, Jalila Árabe. O que acontece no Brasil e no mundo. Jornal Virou Notícias. No desfile de 7 de setembro, o presidente Michel Temer deve abrir mão da faixa presidencial e do carro aberto Rolls-Royce, assim como no ano passado. A festa da próxima quinta-feira em Brasília custará R$ 787.500 e será preparada para 30 mil pessoas. Será o menor público em 7 anos. Como em 2016, Temer voltará ao Brasil na véspera da cerimônia, no dia 6 de setembro. No ano passado, ele havia embarcado para o G20 em 31 de agosto, horas após a definição do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Jornal Virou Notícias. A proposta de aumentar a idade mínima de aposentadoria dos brasileiros tem sido um impasse no entendimento da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Com a expectativa de vida no Brasil em crescimento, o governo quer fixar em 65 anos para homens e 62 anos para mulheres o mínimo para cada cidadão se aposentar. A meta é, com isso, reduzir os gastos que a União tem hoje com a Previdência. Quase 50% das contas públicas vão para pagar aposentados e pensionistas. A atual Previdência permite 2 modalidades de aposentadoria: por tempo de contribuição e por idade. Por tempo de contribuição são 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. Profissões de risco, como a de policiais, permitem que esse período calculado seja menor. Já na aposentadoria por idade, são 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição. Favorável à reforma, o deputado federal Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, propõe uma reavaliação da idade mínima para se aposentar. O governo aceitou 40 anos a idade mínima de trabalho para você se aposentar. Se nós vamos levar em conta que você começa, um trabalhador começa aos 18, com 40, 58. Então teria uma fórmula mínima para as mulheres e 2 anos a mais para os homens. Então você começaria com 58, 60. E a partir daí, a cada 2 anos que se passasse, você aumentaria 1 ano nessa idade mínima. Então seria, daqui a 2 anos, seria em vez de 58, 59, em vez de 60, 61, e assim por diante, você em 10 anos estaria nos 65. Como a reforma da Previdência é uma PEC, proposta de emenda à Constituição, são necessários pelo menos 308 votos para sua aprovação. Isso equivale a 3/5 dos 513 deputados, com votação em 2 turnos. Já no Senado, a PEC precisa do apoio de 49 dos 81 senadores, também em 2 turnos de votação. Reportagem Edio Júnior. Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você. Após classificar como lamentável o teste nuclear conduzido pela Coreia do Norte com uma bomba de hidrogênio, o presidente da Agência Internacional de Energia Atômica disse que a Coreia do Norte se tornou uma ameaça global. Em declarações à emissora americana CNN, diretor-geral da agência ligada à ONU que monitora a atividade nuclear afirmou que o teste conduzido no último domingo por Pyongyang representa uma nova dimensão de ameaça, não mais um problema regional. Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você. A Bovespa fechou o dia em alta de 1,53% e registrou 71.923 pontos nesta sexta-feira, depois de o IBGE anunciar o crescimento de 0,2% do Produto Interno Bruto, em comparação ao primeiro trimestre deste ano. A pontuação é a maior desde novembro de 2010, quando o Ibovespa marcou mais de 73 mil pontos. A cotação do dólar recuou 0,13% e encerrou o pregão valendo R$ 3,14. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB cresceu 0,3% de acordo com o IBGE. A última vez que a taxa ficou positiva nesta base de comparação foi no primeiro trimestre de 2014, quando avançou 3,5%. Ainda segundo o Instituto, o PIB do segundo trimestre deste ano totalizou 1,6 trilhão de reais. Reportagem Társilo Rodrigues. Jornal Virou Notícias. O jornal mais completo do Brasil. Esportes.
Agora é hora de falar de esportes aqui no nosso Jornal Virou Notícias. O torcedor da Ponte Preta poderá desfrutar do futebol de Luca por mais um tempo. Apesar da proposta vantajosa de um clube dos Emirados Árabes, o atacante decidiu ficar na macaca e cumprir o contrato de empréstimo até dezembro. Por mais que o lado financeiro seduzisse, o jogador considerou que não era o momento de ir para o futebol árabe e priorizou alguns objetivos na carreira, como buscar a artilharia do Brasileirão pela Ponte e também a possibilidade de retornar ao Corinthians, com quem tem vínculo até julho de 2019. Fábio Carille já demonstrou um desejo de contar com ele no próximo ano. Jornal Virou Notícias. Informação com credibilidade. Para a Alemanha, a classificação para a Copa do Mundo é questão de tempo. Ela poderia ter vindo nesta segunda-feira, mas a vitória da Irlanda do Norte, sua única concorrente, adiou os planos para outubro. Ainda assim, todos têm confiança de que os atuais campeões estarão na Rússia, especialmente depois do atropelamento sobre a Noruega por 6-0 em Stuttgart, pela 8ª rodada do Grupo C. Jornal Virou Notícias. Aos 19 anos de idade, Marcus Rashford precisou ter personalidade muito sangue frio na tarde desta segunda-feira. A torcida, que apareceu de maneira tímida no Wembley Stadium, muito provavelmente por ser de Londres em sua maioria, pegou no pé do atacante do Manchester United, depois que ele errou no lance que originou o gol da Eslováquia. Mas o jovem talento inglês levantou a cabeça e orquestrou a virada da Inglaterra com uma assistência para Dier e um gol. Resultado, 2-1, que coloca os ingleses ainda mais perto da Copa do Mundo do ano que vem. Jornal Virou Notícias. Reintegrado ao elenco principal do Palmeiras, o volante Felipe Melo concedeu entrevista na tarde desta segunda-feira na academia de futebol. O jogador falou a respeito do período no qual esteve afastado, disse estar feliz por voltar a treinar com o elenco e explicou a polêmica com o técnico Cuca, a quem chamou de mau caráter em áudio vazado pouco após seu afastamento. A decisão sobre trazer o jogador de volta ao grupo teve o capítulo final na manhã desta segunda-feira, após reunião entre o jogador e o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. O dirigente gostou do que ouviu do volante, que estava afastado desde o fim de julho pelo técnico Cuca. Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você. E assim eu fecho o nosso Jornal Virou Notícias. Tenham todos uma excelente terça-feira. Um grande abraço a todos. Mais uma vez eu agradeço demais a sua audiência. Um abraço, tchau, tchau. Você ouviu o Jornal Virou Notícias. A informação com credibilidade, só aqui na sua rádio.